bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, no nome do Senhor Jesus, um dia poderoso, um dia profético, glória a Deus, bendito é o nome de Jesus, glória a Deus, puxa a mão para mim, amor. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus, mais um dia na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Glória a Jesus. Alguém passou mal hoje na oração? Eu estava aqui tentando responder meu WhatsApp algumas coisas. Nem consegui olhar lá o grupo direito. Amém? Pronto. Sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Um dia abençoado, em nome de Jesus. Geralmente, nessa oração, tá? Nessa oração da madrugada agora, vai ter muita coceira, tá, gente? Quebrando o ocultismo, feitiçaria, tem muita coceira no corpo. Coça, certo? Quando a gente começa a quebrar. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Geralmente a pessoa tem muita coceira, certo? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Hoje nós vamos ler Levítico 18, práticas sexuais proibidas. Amém? Vai ser muito poderoso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Coceira, tonteira, ânsia de vômito. Isso é maravilhoso, gente. Tudo isso daí. Então, você que é meu aluno da escola, é assim que a gente quebra, o ocultismo. A pessoa tem que confessar, a pessoa tem que falar, eu renuncio, eu abro mão, eu não quero mais, eu quebro todo o vínculo com Satanás, amém? Você tem que falar esse tipo de declaração. Eu quebro todo o ocultismo, eu quebro toda a obra, eu quebro tudo, amém? Exatamente isso. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, no nome e na autoridade de Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Um dia abençoado para todos vocês. Glória a Jesus. Um dia abençoado para todos vocês. Um dia profético, um dia poderoso. Shalom, shalom para vocês. Seja bem-vinda, Thaís, pastora Nani. Deixa eu ver. Mag, Sueli, Neuza, Leice, Aninha, Cláudia. Sejam todos bem-vindos, amém? Sejam todos bem-vindos. Vi, Ronan, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Gente, hoje eu vou subir na montanha. Lá onde tem um vulcão. Eu não sei se eu vou dar conta, hein? Eu sou um pouco sedentária. Tô já encafifada, já pensando nisso. É alto. É uma caminhadinha íngreme. Com altitude, frio. Que Deus me sustente. No nome de Jesus. E, gente, vocês sabem como que chama? Como que é o nome do vulcão? Toca do Diabo? Boca do Diabo? Chama, vulcão Vila Rica, mas tem um significado, aí, né? O vulcão lá, vai escutando, o vulcão, ele tem um nome indígena, né? Uhum. E esse nome indígena do vulcão significa Toca do Diabo. Significa Casa do Diabo, alguma coisa assim. Eu falei, pronto, eu já tô entendendo por que eu tô indo lá. Que eu vou tirar a toca do infeliz, né? Vai ter que fazer uma conquista de território lá no vulcão. Então, hoje vai ser pesado, hoje. Não vai ser fácil, não. Mas é uma aventura, né, gente? Tem que ir pra contar a história, né? Então, hoje a gente não vai nem conseguir voltar a dar uma dormidinha depois da live. A gente vai, né, amor? Uhum. A gente já vai até se alimentar, comer alguma coisa, porque hoje o dia vai ser bem pesado, bem puxado. Chama casa, o significado é Casa do Diabo. O significado do nome indígena, né, é Casa do Diabo.
Então imagina. Amém? Vamos orar para nós começarmos no nome de Jesus. Vamos orar. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. É o vulcão mais ativo da América do Sul. Glória a Deus. Gente, eu quero trazer uma coisa que o Senhor falou comigo ontem para vocês, tá? E eu acredito que aquilo que Deus fala comigo, Ele serve também para vocês, né? Então Deus falou comigo muito sério, sobre algo e eu quero trazer para vocês aí, amém? Glória a Jesus. Não, o Chile não é mais o mesmo, esse monte aqui onde eu tô já não é mais o mesmo, amém? Fala pra mim, nossa, Deus me entregou uma rema ontem, gente. Deus me trouxe uma rema ontem na piscina. Eu tava ali na piscina com o Júnior. Nossa, não sei se vocês viram nos meus stories. A gente foi numas águas quentinhas aí. Tô lá e Deus tá falando comigo. Meu Deus. Forte, ó. Daqui a pouco eu falo com vocês isso. Vamos orar para nós começarmos. Senão eu já começo e esqueço de orar. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu consagro esse dia ao Senhor. Reivindico, Senhor Deus, a presença dos teus anjos e arcanjos, Pai, com cada um dos teus filhos aqui. E conosco, Pai, nessa montanha que nós vamos subir. Pai, que as carruagens de fogo subam junto conosco, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós declaramos aqui, Pai, a Tua presença sobre essa live, que o Senhor venha se apoderar dessa live de forma sobrenatural, de forma profética, Pai, que o Senhor venha estremecer esse lugar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Me usa aqui, Senhor Deus, como lhe apraz, Pai. Espírito Santo, você tem toda a autonomia sobre esse ambiente, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, Levítico número 18. Certo? Levítico número 18. Práticas sexuais proibidas. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Eu sou o Senhor seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito. Porque o povo do Egito que costumava fazer isso aqui. Onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, os cananitas. Para onde eu estou levando você. Então, peraí. Ei, perde o comportamento do povo do Egito, ou seja, do mundão que você estava, e não faz aquilo que você vê o mundo fazer. Não imitem o estilo de vida deles, obedeçam aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos, quem os pratica viverá por eles, eu sou o Senhor. Jamais tenha relações sexuais com uma parente próxima, pois eu sou o Senhor. Não desonra seu pai, tendo relações com a sua mãe. Ela é sua mãe, não tenha relações com ela. Não tenha relações com nenhuma das esposas do seu pai, pois isso desonraria o seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não tenha relações com a sua irmã ou meia-irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Não tenha relações sexuais com a sua neta, filha de seu filho ou sua filha, pois com isso você desonraria a si mesmo. Olha como é forte. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com a sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima do seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe, pois ela é parenta próxima de sua mãe. Não desonre seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com a sua nora, ela é mulher de seu filho, de modo que se você não deve ter relações sexuais com ela.
Não tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão, pois desonraria o seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e a filha dela. E não tome a neta dela, filha ou filho ou da filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentas próximas. Isso é perversão. Enquanto sua esposa estiver viva, não se case nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque, e não desonre o nome de seu Deus. Eu sou o Senhor. Não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher. Isso é detestável. Vamos de novo? Vamos aqui de novo. Não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais. Eu estou no verso de Levítico 18, 22. Não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem como se fosse uma mulher. Isso é detestável, certo? Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com animal. E mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relações com ele. Isso é depravação. Não se contaminem nem de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Uma vez que a terra toda foi contaminada, castigarei seus habitantes e farei a terra vomitá-los. Obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todos esses atos detestáveis são praticados pelos povos da terra, para onde eu estou levando, e foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contaminem a terra e não deem motivo para vomitá-los, como fará com que o povo que agora vive ali. Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meu povo. Portanto, obedeçam às minhas instruções e não se contaminem por adotar alguma dessas práticas detestáveis dos povos que vieram para as terras, que vieram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Amém? Então, gente, aqui Deus está falando, tá? Olha como é sério, olha como é sério. A minha Bíblia é NVT, por isso que ela é mais clara, assim, mas parece que é atualizada, né? Na linguagem atual. Então, olha só, quanta ordenança do Senhor, tá? Quanta ordenança do Senhor sobre, ok? Essa questão da sexualidade. Então, queridos, primeira coisa, o ato sexual é para quem é casado, não é para quem é solteiro, tá? Então, o sexo é para quem casou. O sexo é a união entre um homem e uma mulher na sua profunda intimidade, certo? Ok? Então, vocês precisam, tá? No nome de Jesus, entender que se vocês não tiverem liberto ainda, busque a libertação nessa área. É uma das áreas mais difíceis de ser liberta. Uma das áreas mais difíceis. Então, enquanto houver pensamento, enquanto houver desejo esquisito dentro de você, jejum, oração, até você matar esse desejo. O desejo é pecado? Não. Mas a consumação do ato, sim. Só que o desejo, ele é um alerta de perigo. Então, vamos supor, nós temos uma pessoa que tem desejos homossexuais. Ela não praticou, ela não está em pecado. Mas existe um alerta dentro dela. Existe um desejo.
Ela tem que lutar para o quê? Apagar esse desejo. E ela consegue se ela perseverar em jejum e oração. Porque você fumar, você parou de fumar. Então você consegue. Você pensava, você parou de pensar. Então tudo isso pode ser vencido, certo? E o perigo do desejo é que quando o diabo acha meios de alimentar o desejo, aí ele pode trazer a tentação e você pode vir pecar. Então eu vejo aí o seguinte, tem gente que pergunta, apóstolo, a questão da pessoa desejar, ela tá pecando? Não, ela tem o desejo, um desejo que ela domina. Não tem pecado ainda, tá? Que é um desejo que ela não quer ter, mas ela tem, a carne dela tem, é estimulada. Agora, a partir do momento que ela alimenta esse desejo, aí o dia que ela alimenta o desejo, ela já entra em pecado, certo? Então, o que você tem que, por exemplo, eu tenho vontades homossexuais, a pessoa fala pra mim, tá, você tem que lutar pra fazer morrer isso aí dentro de você. Isso pode morrer dentro de você? Pode, como morreu o desejo de fumar, de bebida, de falar mal dos outros. Agora, o desejo carnal, ele é mais forte um pouco, certo? Amor, dá uma olhada ali, amém? Querido, se você pensar desejando e tendo consciência do que você está fazendo, é transgressão, aí já é pecado. Agora, você teve o sentimento e você se policiou e se corrigiu, aí já não é mais, aí você, né, você fala, Senhor, tira esse desejo do meu coração. Agora, quando você alimenta essa vontade, você alimenta esse desejo, aí já é outra história, tá bom? Desejo homossexual do esposo para a esposa é pecado? Eu não entendi essa pergunta, não. Desejo homossexual de esposo para a esposa. Isso daí, queridos, é pecado, é uma abominação. Talvez você queira, por exemplo, eu entendi sua pergunta. O seu esposo pode ter uma fantasia sexual com você e com uma outra mulher, certo? Isso é abominação, gente. Isso é pecado, isso é grave. Existe ex-gay, queridos? Na verdade, não existe gay, existe uma pessoa manipulada por Satanás, tá? A pessoa, ela não é, ela tá dentro da homossexualidade porque algo interferiu ali no compartimento sexual dela. O original dela não é isso. Ah, mas nasceu com trijeito. Quem aqui é meu aluno? Quem aqui é meu aluno, tá? Quem aqui é meu aluno quer ver? Do seminário de restauração e libertação sexual sabe do que eu tô falando. O diabo, ele pode interferir antes do ventre, na gestação e na primeira infância. Então, pode haver sinais de trijeito, sim, certo? Então, o original, queridos, presta atenção, o original não é a pessoa ser isso, ela está corrompida, certo? A pessoa está corrompida. Então, eu falo para vocês lá no seminário vários exemplos, né, de mães que foram lá, queria outro sexo, e aí a criança nasce com o jeito do sexo que o pai queria, mas, por exemplo, o pai queria uma menina, veio um menino, certo? Então, abriu a legalidade, o diabo entrou. Mas eu vou falar uma coisa para você. Existe a pessoa que esteve nesse mundo e se converteu. Agora, pode ficar o resquício disso como uma fala efeminada, tudo pode. Mas se você orar, o Senhor, ele restaura tudo, certo? Vocês entenderam? Então, nós vamos fazer um outro seminário desse, de libertação e restauração na área sexual, muito completo. Eu tenho um já, se você quiser, mas eu vou precisar fazer outro com os meus alunos da escola, certo? Amém? Eu vou precisar fazer outro. Mas esse final de mês nós vamos ter um da área financeira que vai ser show. Vai ser 8 horas de ensino, tá? Eu já abri, não tem o banner ainda, não tá pronto. Mas esse vai ser de 7 a 10 horas aí de ensino. Mínimo 7 horas aí, pelo conteúdo que tem. Vai ser dia 31 de agosto, tá? Vou cortar com cheiro de gás. Eu já não sei desligar assim. Ok? Então, você já se prepara, amém? Glória a Jesus. Gente, eu quero trazer hoje pra você algo que Deus falou comigo de forma profunda ontem. Ontem Deus falou comigo, ontem Deus falou comigo assim, de uma forma assim, sobrenatural, sabe? O que é uma forma sobrenatural?
ok? Ontem Deus falou comigo de forma poderosa. Deixa eu ver aqui. Para participar, gente, chama aí, fazendo favor, a Nani, que ela faz sua inscrição. É R$80. Você tem acesso depois a 2 anos na plataforma, o seminário. Ainda você pode reassistir. É muito baratinho, gente. É mais de 7 horas você vai ter de ensino, vai ter um mapeamento dessa área financeira, vai ter um mapeamento antes, você vai ter um material depois. É bem tranquilo, tá? Esse é dia 31. Você já pode fazer a sua inscrição. E deixa eu contar uma novidade para vocês. Eu já desenhei a escola de avivamento. Nessas férias eu desenhei toda a escola de avivamento. Quem tá gostando da escola de Libertadores, então a escola de avivamento também vai ser 4 meses, né? Vai ser poderosa, então você já se prepara, coloca... Eu ainda nem... tô falando para colocar o nome na lista de espera, eu nem postei, eu vou postar depois. Mas tem na minha bio, você pode colocar lá o nome na sua lista, o seu nome na lista de espera, porque antes do lançamento a gente chama o pessoal da lista de espera e faz aí uma promoção, um preço melhor, tá bom? Certo? Então vamos lá. Eu quero trazer algo para vocês que Deus falou ontem comigo de forma sobrenatural. Muito sobrenatural. E... peraí. Deixa eu só achar aqui. Ontem Deus falava comigo sobre manutenção. Ontem Deus estava falando comigo sobre manutenção. E Deus falava comigo sobre uma vida jejuada, certo? Né? E o Senhor dizia para mim que o libertador ativo, o libertador que se coloca mesmo para libertar pessoas, tá? Gente, sobre a formatura, eu vou falar também, já tá tudo certo, né, amor? Nós já fechamos lá, né? Vai ser dia 30 de novembro. Vai ser praticamente o mesmo preço, quase ali da estância, mais ou menos. Mas primeiro vocês vão ter que comprar o ingresso. Aí vai ter 2 tipos de ingresso, né? O ingresso que vai ser do acesso ao evento, e aí depois você vai comprar lá com a estância a hospedagem. Não tem como você comprar a hospedagem sem comprar o ingresso primeiro, porque nós temos que passar para a estância que você já comprou o ingresso, para depois você comprar a hospedagem, certo? Então vai funcionar desse jeito. Provavelmente semana que vem a gente já vai abrir. Então é dia 30 de novembro e dia 1º de dezembro. Vai ser esses 2 dias. Você pode chegar na sexta-feira e é isso, você vai escolher. Então você vai comprar 2 hospedagens chegando na sexta-feira, né? Acredito que ao pôr do sol vai ter como chegar na sexta-feira ali, depois das 4 ou 6 da tarde. E o evento é sábado e domingo da escola, que nós vamos ter ali a nossa formatura. Então, para fazer uma coisa bonitinha, com som, com tudo, bem organizadinho, eu pegar a melhor plenária, vai ter que ser mais ou menos no preço que foi ali a questão da conferência, certo? Certo? Então, vai ser mais ou menos assim. Provavelmente semana que vem a gente já vai estar abrindo, tá? Gente, não vamos alardear, porque quem não é aluno não vai. Tá? Você que é aluno, você vai poder comprar um ingresso, talvez para o seu esposo, a sua esposa acessar. Mas se não for aluno, não vai. É um evento privado para quem é aluno, tá? Vai ter que pagar sim, porque custa muito caro a questão. Custa caro não, se você vê ainda, né? A estância é bem mais barata que qualquer, tá? Que qualquer outro local. Amém? Então vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui para vocês o que Deus falou comigo, né? Ontem o Senhor, a gente tava indo lá pro Termas, e aí a gente colocou um louvor ali no carro, eu aumentei, e Deus começou a falar muito comigo, né? Sobre edificação diária e sobre alimentação, tá? Então pega a visão aqui, o que eu vou trazer para vocês é algo que Deus ministrou comigo ontem. E se Ele ministrou comigo, isso tem um peso muito grande, porque Ele sabe que eu iria trazer isso para vocês, tá? Ok? Então vamos lá. Em Judas capítulo 1, versículo 20, diz assim: edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Então, uma das formas de edificação é orar no Espírito. E como que é orar no Espírito? Ramakancholobara, é orar em línguas, tá? Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Amém? Ok? Então, presta atenção. Então, ontem, a gente estava indo lá pro Termas e Deus começou a falar comigo sobre cuidar da alimentação. E Deus começou a dizer para mim que
a nova ordem mundial. Ela tá entrando e ela vai entrar agora com tudo na alimentação. Por que essas ordens vão entrar na alimentação? Para alienar as pessoas. E o Senhor começava a dizer para mim, comece a ser mais criteriosa com o que você come. Além, eu jejuo todos os dias, vocês sabem disso, eu tô viajando e eu tô jejuando, tá? Então, não tô jejuando 23 horas, a gente abriu um pouquinho a mais, certo? Amém? A nossa janela de alimentação, mas mesmo assim, esse ano a gente fez um propósito de jejuar todos os dias. Mas Deus me falava que o problema é, não importa se você jejua 23 horas, na uma hora que você tem, você come um monte de porcaria. E às vezes, né, eu e o apóstolo acaba comendo umas besteiras. Você viu que eu gosto de comer miojo, né? Uma porcaria aquilo ali. E Deus começou a trazer pra mim, tá? A relação dos sentidos espirituais com a alimentação. E o Senhor disse assim pra mim, os sentidos espirituais de muitas pessoas não abrem por causa da toxina que elas colocam. E aí o Senhor disse que enquanto nós estivermos no Cronos, a nossa carne, ela vai ter influência no mundo espiritual. Então, é como se precisa-se de uma contribuição. Então, o Senhor disse assim para mim, existem genéticas que elas já vêm abertas para ver o mundo espiritual, para escutar o mundo espiritual, porque aquilo ali, aquela linhagem, ela já está aberta, aquele DNA, ele já está aberto a isso, apto a isso. Mas tem pessoas, tá, que precisam de se policiar, jejuar mais, e a ativação dela é um pouco mais, né, rigorosa, porque a linhagem dela vinha se corrompendo, não vinha cuidando da alimentação. Vai pegando aí, tá? E aí Deus começou a falar pra mim sobre corrupção genética, e o Senhor disse assim pra mim, Larissa, eu preciso que você comece a tirar alguns alimentos que eu vou te falar da sua vida. Porque o Senhor falava que vai vir agora, eles vão começar a manipular a alimentação mais que nunca, para alienar. E o diabo, ele acessa a vulnerabilidade que esses alimentos, eles começam a trazer para o nosso corpo. O nosso corpo é templo. E se o templo começar a ficar sujo, o templo começar a ser contaminado, então, queridos, olha só. Ontem o Senhor, ele começou, eu falei, Deus, você vai começar a pedir para mim fazer aqui agora algo nas férias? Só falta. E o Senhor falou sim. E o Senhor, ele começou ali a falar comigo, ele começou a falar sobre tirar completamente, esse ano não tá comendo açúcar, só que a gente fez um propósito, olha Deus, esse ano nós não vamos comer açúcar, e o ano que vem a gente volta. Mas o Senhor falou assim, eu não chamei vocês para esses tipos de renúncia para vocês voltar o ano que vem comendo o que vocês quiserem. E aí o Senhor estava me falando que o açúcar é alimento do câncer. Então, a corrupção genética, ela não vem só para te bloquear espiritualmente. A corrupção genética, ela vem para te trazer enfermidade e te tirar do propósito antes do tempo. Ah, mas a morte não é só Deus que concede? Sim, mas se você não cuidar do corpo, a sua morte, ela pode ser precedida antes, tá? Ela pode ser precedida antes. E o Senhor também falava de carne para mim. O Senhor falava, olha o que o Senhor falou de carne para mim. O Senhor disse assim para mim, a abstinência de carne vermelha é válida num processo de restituição e de restauração, certo? Você tá na restauração sexual. É muito importante, tá? Você se abster de carne. Mas a gente pode comer carne sim, né? E isso traz muita força sobre nós, tá? Então, mas você não pode comer carne todo dia, exageradamente. Tem as medidas certas. Então, o Senhor ontem, ele ministrava... Nossa, mas tá um cheiro tão forte de gás. Tá, também tô sentindo. Tem que ver. Eu coloquei lá. O nosso aquecedor parou de funcionar, né? E parece que tá vazando gás. Amém? Qualquer coisa, amor? Vê o que dá pra fazer aí. Né? Coisa tem que falar com o dono. Ok? Então, gente, vamos lá. E aí o Senhor falava pra mim que nós vamos começar a viver um tempo onde os alimentos, eles vão ser mais contaminados. Mais contaminados. Então, como que nós podemos policiar isso? Tá? O Senhor dizia pra mim, Larissa, eu preciso que você cuide da sua alimentação. E algumas coisas que eu vou começar a te pedir, eu não quero que você faça ingestão mais.
porque eu vou abrir totalmente todos os teus sentidos espirituais. Então eu entendi assim, que às vezes a gente tem alguma visão, de vez em quando, que Deus permite na benevolência dele, mas talvez era para nossa visão estar mais aberta, a nossa audição estar mais aberta. E não tá por causa do quê? Por causa das coisas que a gente fica colocando para dentro. E o Senhor falava que até mesmo a sensibilidade para com ele, esses tipos de alimentação interferem, tá? Aí Deus trazia para mim, por que João Batista comia só mel silvestre e gafanhoto? Então, gente, quando a gente vai ver, né, João Batista, ele era um homem, né, ali que vivia, né, João Batista trouxe a maior mensagem de todas as épocas. João Batista trouxe a maior mensagem de todos os tempos, certo? Mas olha como isso é poderoso. Olha a alimentação dele. Então, exatamente, é uma dieta com pouca carne. E outra, queridos, o Senhor disse para mim ontem, isso aí você pega se você quiser, você não precisa ficar bravo comigo. O Senhor disse para mim que o mínimo de um jejum é 12 horas. É metade de um dia. O mínimo de um jejum para manter, manutenção. Então, por exemplo, na estatura que eu cheguei em jejum, para mim manter é mínimo 12 horas, certo? Ok? Porque 12 horas, as nossas células, tá? Fracas, elas começam a ser mortas. E aí vai prevalecer o quê? As nossas células, as nossas melhores células. Então isso, queridos, que eu tô trazendo para você é algo extremamente importante. É algo sobrenatural, amém? Então, o Senhor falava sobre, né? Então a gente tem hoje o que foi mais modificado? O trigo. Queridos, o trigo não dava nessa quantidade, eles fizeram uma modificação genética no trigo. Então o glúten, ele faz muito mal. Então por que hoje tem tanta pessoa com o intestino do colo irritado, pessoas com problema? Para de comer glúten, melhora a vida. Então eu quero, né, que vocês façam uma pesquisa, certo? Sobre alimentação. E vocês comecem a trazer uma alimentação saudável, porque o alimento, queridos, ele está muito atrelado com o mundo espiritual. Então, muitas coisas que levam toxinas, muitas coisas que levam agrotóxico, muitas coisas que levam conservante, tá? Elas vão bloquear você no mundo espiritual. E a nova ordem mundial, que é o povo que manipula o mundo para trazer alienação, para trazer cegueira, tem ainda, tá, forjado a colocar mais esses conservantes, mais essas toxinas, para trazer o quê? Mais câncer. Nós vamos viver uma era, né, com muito câncer, então nós precisamos o quê? Quer prolongar a sua vida, quer aumentar a sua vida, a sua sensibilidade espiritual. O Senhor disse para mim, o jejum ele te ajuda, na verdade mais ou menos assim, o jejum é como se fosse o que vai anulando o que você vai comendo, só que o Senhor falou assim, só que aí você não colhe o benefício. Então não adianta nada, você vai lá, come um monte de porcaria, jejua, tá? Você, mais ou menos, você anula aquilo ali através do jejum, através dessa morte celular, né? Dessas células que não são tão boas. Mas o Senhor falou assim, mas vocês precisam colher o benefício, só que o benefício você só vai colher se você tiver uma alimentação saudável, uma alimentação boa. Então, queridos, não tô falando aqui que você não pode mais comer carne, mas você tem que começar a ver, tá? Qual é o alimento que está te prejudicando e começar a adotar uma alimentação saudável. Porque o Senhor dizia para mim, muitas pessoas não estão conseguindo viver o sobrenatural por causa da porcaria que come todo dia. E o Senhor dizia, Larissa, você é o templo do meu espírito. Um templo, ele funciona não só no espírito. Então, se eu sou um templo e eu sou composta por corpo, alma e espírito, essas três compartimentos têm que estar bem e legal. Então, não é só eu edificar o meu espírito, não é só eu doutrinar a minha alma sem pecado, fazendo as coisas certas. Eu preciso comer bem, eu preciso ter noite boa de sono, certo? Então, queridos, o Senhor dizia, eu falava, Deus, mas tem lugares que a gente não pode entender o que vai ter para comer. E o Senhor falou assim, ande preparada, ande com alimentos na sua bolsa, ande, sei lá, com uma coisa que você possa ingerir e que vai te suprir naquele momento.
E o Senhor ontem, gente, Deus, ele é tremendo. E eu sentindo a presença de Deus e o Senhor falando comigo, tá? O Senhor falando comigo. Queridos, eu não sou vegana, eu amo carne, tá? Eu amo, tá? Mas o Senhor tava falando comigo sobre o quê? Sobre glúten, tá? Sobre a toxina que tem no glúten. O Senhor falava comigo sobre o veneno que é o açúcar, tá? O Senhor falava para mim sobre o problema que o laticínio pode trazer. Há um retardo. O Senhor disse para mim, o organismo se retarda com leite. O Senhor disse para mim ontem, o organismo se retarda com o leite. Então ontem eu estava recebendo assim revelações do céu, assim, o Senhor falando comigo, o Senhor ministrando no meu coração e o Senhor falando para mim, você quer, Larissa, ter um upgrade, você quer ter um avanço, você quer acessar aquilo que você tem vontade e que você ainda não acessou, a única coisa que te falta é mudar a sua alimentação. Tá? Exatamente, Carlos, o Senhor dizia para mim que o leite ele retarda. O leite, ele atrasa processos dentro de nós, certo? Então, o Senhor estava ontem, né, trazendo para mim. Então, gente, se você não consegue tirar bruscamente isso, aquilo, vai fazendo, olha, uma vez por semana eu vou comer. Porque o Senhor disse para mim que as coisas não são bruscas. E aí eu disse para mim, Senhor, eu devo então tirar de uma vez? Ele falou, não, eu já estou te treinando para você tirar completamente. É por isso que nesse ano eu te pedi o açúcar. É por isso que nesse ano eu te pedi isso. Então, esse ano nós estamos aí. Então, o Senhor, ele vai trazendo para nós, tá? Ó, carne de porco, Mateus. Carne de porco. Como a gente, né, se a gente abrir lá, né, Atos, capítulo 10, versículo 11, vai dizer, né? Vamos ler Atos, capítulo 10? Vamos ler aqui? E justamente ontem, quando eu falei assim para vocês, gente, leiam, né? Amor, pega outro aquecedor, não funciona? Não dá certo? Não vai dar, vamos exportar. Ai, gente, acabou o aquecedor aqui e a gente começa a passar frio. Tá, abre comigo Atos, capítulo 10, versículo de número... Tá. Ó. Atos, capítulo 10, versículo... Tá, a gente tem uma passagem aonde Deus vai dar aqui, não, abre Atos, capítulo 10, versículo de número 11. Pedro visita Cornélio. No dia seguinte, vai no 9 aí. Pedro visita Cornélio. No dia seguinte, tá? No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis, aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz falou novamente, não chama de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente o lençol foi recolhido. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinham enviado encontraram a casa de Simão. Então, aqui Deus está trazendo, tá? Aqui, certo? Tá? Deus está trazendo aqui sobre os animais terem sido purificados. Queridos, eu acredito assim, certo? Vocês estão falando da carne de porco. A carne de porco é a que mais se assemelha à carne humana, né? E a carne de porco hoje ela é usada para fazer muitas coisas. Principalmente, né, amor, na questão de sabão, né? Então, se usa muita banha de porco, né, para fazer sabão e tudo isso, certo? Agora, o que vocês podem estar fazendo? Uma pesquisa, queridos, certo? Eu não estou falando para vocês parar de comer porco, isso ou aquilo, não. Eu como carne de porco, tá? Esse ano que nós tiramos a carne vermelha, né? Eu tirei a carne de porco. O apóstolo não tirou a carne de porco, ele gosta de carne de porco. Mas ele não come, né, amor? Todo dia
Come de vez em quando, a cada 15 dias, uma vez por mês, certo? Mas o que eu quero trazer para vocês? É a gente começar a cuidar com conservante, começar a cuidar com alimentos muito processados, tentar se alimentar no café da manhã com coisas mais saudáveis, em vez de colocar tanta toxina para dentro, tanta coisa que é industrializada, né? Só para você ter noção. Esses dias eu tava observando. Olha o que Deus falou comigo. Ontem Deus me... sabe o dia que Deus pega o chinelo e vai? O Senhor falou assim... A gente veio de... Da onde que a gente veio agora, amor? De que cidade? De... Algaborro. Lá em Algaborro, na estrada, eu comprei um café e ficou metade. Tá lá no carro até agora. Não tem cheiro de estragado. De tanto conservante que tem naquele leite. Tá certo, aqui é frio. Mas eu esqueci de tirar o leite, ficou ali no copinho do carro. Mas não tem cheiro. Tem cheiro, amor, de estragado? Tem... O leite tá lá. Tá metade do leite lá. E aí o Senhor falou assim, por que você não tá sentindo cheiro de podre nesse leite? Porque o tanto de conservante que tem nesse cappuccino. E você acha que esse conservante faz o quê dentro de você? Ontem a chinela de Deus foi grande. Então Deus estava falando para mim ontem que muitas pessoas não conseguem ter acesso ao lençol espiritual, né, às cortes celestiais, as revelações de Deus por causa da alimentação, por causa que estão bloqueados espiritualmente por causa do templo do Senhor que está corrompido. Então, o templo tem que ser desintoxicado. Era o que Deus falava para mim ontem. Larissa, desintoxica completamente o templo do seu corpo com alimentação e você vai subir de nível espiritual. Eu vou te dar acesso a chaves que se você acha que você tem muito, então você se prepare para aquilo que eu vou trazer sobre a sua vida. Então Deus falava sobre desintoxicar o templo, porque às vezes a gente acha, tá tudo certo, eu jejuei aqui 23 horas. Mas tá. Qual é o suco que você está tomando? São sucos processados? Né? E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre suco processado, sobre tanto conservante que tem dentro das coisas, sobre começar a entrar mais no natural e desintoxicar, certo? Desintoxicar completamente das coisas processadas, que são alimentos que levam conservante para serem mantidos. Então não adianta nada você buscar orar. Você vai ter sim o sobrenatural de Deus. Mas agora, se o seu templo, que é o corpo, é onde nós vivemos hoje, que é dentro dessa carne, se ela estiver na sua melhor versão, maior será o seu acesso ao sobrenatural, maior será aquilo que Deus, tá? Ok? Então, nós precisamos cuidar, ok? Da nossa alimentação. Nós precisamos começar a ser um pouco mais rigorosos, certo? Não fazer muita ingesta de sal, tomar cuidado com o sal, tomar cuidado com o açúcar, certo? Então, isso não é de uma vez, mas é o quê? Uma reeducação. Então, a reeducação a gente vai devagarzinho, certo? Ok? Desparasitação. Gente, a gente precisa desparasitar, tá? Foi algo que Deus também falou no começo da viagem. Desparasitar. Então, gente, de 6 em 6 meses, nós precisamos desparasitar. Então, conforme nós vamos, certo? Cuidando da nossa alimentação, tudo na nossa vida começa a funcionar melhor. O nosso rim, o nosso pâncreas, o nosso fígado, o nosso baço, o nosso cérebro, certo? Eu tava vendo uma reportagem, já faz alguns dias, até comentei com a Ed. Eu tô doida atrás desse vídeo, porque eu salvei o vídeo, agora eu não sei onde eu coloquei. Eu não sei onde eu coloquei, ok? Então vamos lá. Só pra mim trazer pra vocês. Esse cara é um médico. E ele falou que ele teve muito problema no consultório dele, porque ele tava adotando algo com os autistas e o pessoal que tem TDAH em nível muito forte. Ele dizia sobre desparasitar e tirar o glúten. Ele falou que melhora 90% dos sintomas de TDAH, 90% dos sintomas do autismo. Ele falou sobre uma desparasitação com metade da dose de 18 dias. Não estou recomendando isso, não estudei sobre isso, mas ele falava que desparasitar com uma dose mais baixa por um período maior, tirando o glúten, minimiza, presta atenção, minimiza 90% dos sintomas do autismo e do TDAH. Quem dirá a outras comorbidades, certo? Então, por que eu tô trazendo isso daqui para vocês?
Porque ontem o Senhor, ele falava comigo sobre cuidar dos alimentos. Queridos, desparasitar é só você ir na farmácia e falar assim, olha, eu quero um remédio para verme. Aí tem albendazol, tem o Anita, que é algo mais completo, certo? Tem o metronidazol, então tem vários. Né? Você fala assim, olha, eu quero um que pega todos os bichos, todos os vermes, certo? Ok? Então, desparasitar é para todos, certo? Desparasitar é para todos. Eu, como médica, eu digo para você, de 6 em 6 meses para desparasitar, tá? Certo? Então, queridos, eu tô trazendo isso aqui para vocês para nós aumentar o nosso nível de consciência. Porque não adianta só a gente jejuar, aí uma hora aí você tem lá 1 hora para se alimentar. Aí você come toda a besteira que você vê pela frente. E isso o Senhor dizia para mim, isso aí é alimentar células. Então, mais ou menos assim o Senhor dizia, não adianta você comer isso e jejuar, você fica no 0 a 0. Você precisa mudar a sua alimentação, manter o jejum. E aí o Senhor dizia para mim, se você tiver uma alimentação saudável, você não precisa fazer tantas horas de jejum. Poucas horas será o suficiente. E porque o jejum é uma regeneração do corpo. O jejum é uma regeneração desse DNA, dessa matéria, certo? Então, gente, vamos fazer uma pesquisa. Então, eu quero trazer hoje uma tarefinha de casa para você, né? Vamos cuidar, no nome de Jesus. Então, coloca lá, quais os alimentos que não tem glúten, certo? Comece a investir mais em fruta, em vegetais, em verduras. Alimentos que vão trazer o que mais para você? Alimentos naturais. Jejum de Daniel, maravilhoso para desintoxicar. Mas o Senhor falava sobre toxicidade sobre o nosso organismo. E o Senhor dizia, muitas vezes eu quero falar, mas o problema do corpo, o problema está no corpo, o Senhor dizia. Porque eu entendi o que o Senhor quis dizer, Larissa, não adianta você ter um povo tão assíduo no jejum, um povo tão espiritual que lê a Bíblia, faz tudo, mas o templo não está na moldura perfeita. Então o Senhor dizia para mim, você precisa melhorar a performance do corpo. Você precisa melhorar a performance do corpo, tá? Então, gente, é exatamente isso, tá? É exatamente isso. Então, nós precisamos o quê? Começar a aderir o quê? Uma alimentação. É bruscamente? Não, porque senão você tem abstinência. Se você tirar hoje completamente o glúten, você vai ter abstinência, as farinhas brancas. Se você tirar hoje completamente o açúcar, você vai ter uma abstinência igual uma pessoa que deixa de usar cocaína. Só pra você ter noção. Foi muito difícil para nós no começo tirar, né, amor? O açúcar. Muito difícil. Ó, nós carregamos. Nós carregamos, né? Amor, pega a minha bolachinha ali que você não gosta. Eu tenho uma bolachinha de arroz, né? Que você pode substituir, né, pelo pão. Aqui, ó. Eu não tirei o glúten, tá, gente? Mas às vezes eu tenho que substituir essas bolachinhas de arroz, ó. São bolachinhas de arroz, aí eu coloco o ovo em cima e tal. Então, vai tentando mudar a sua alimentação. Você vai emagrecer, você vai perder aquilo que você achou com esses anos, tá? Ok? O mel, queridos, não tem glúten, certo? Então, começa a aderir coisas mais saudáveis, certo? Coisas mais... eu não consigo tirar o laticínio, então deixa só queijo. E tira completamente o leite, o beber leite, tá? Tem leite de aveia também, né, amor? Tem leite de amêndoas, tem leite disso, daquilo outro. Soja. Tem leite de soja, certo? Soja é transgênico. Apesar que soja é transgênico. Soja é transgênico. Então, assim, vamos tentar ir pro saudável totalmente, para aquilo que é puro, vai ser difícil, porque hoje eu diria para você, certo? Todos os nossos alimentos estão corrompidos, ok? Se você não consegue tomar adoçante, então adoça com mel. Ok? Ou toma sem, ok? Pãozinho da ceia, queridos, um pedacinho não tem problema nenhum, mas você não pega metade de um pão francês para fazer a ceia, certo? Mas eu falo assim, um pedacinho da bolachinha, né, amor? A gente faz com a bolachinha, água e sal, a ceia, certo? Então, gente, é exatamente isso que eu quero trazer para vocês hoje. O Senhor ontem, ele falava comigo. Ele falava comigo que um caçador de demônios, o Senhor falava exatamente comigo assim, um caçador de demônios, ele tem que manter a sua performance. E a sua performance não tá só no espírito e na alma, tá no corpo também. Tá no corpo também.
Porque se você tiver uma alimentação saudável, você vai evitar dargos de enfermidade. O dargo de enfermidade de um demônio, ele só pega se tiver a legalidade no corpo. Olha como é forte isso. O dargo inflamado de um demônio na enfermidade só pega se tiver legalidade no corpo ou maldição dessa enfermidade, tá? Então nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar e começar a ter o quê? Uma alimentação, ok? Mais saudável. Eu não estou aqui dizendo para você, olha, não, quero que você faça uma pesquisa, eu quero aumentar o nosso nível de consciência. Porque se a sociedade secreta, que os Illuminati, eles vão manipular a massa cada vez mais, tá? Com a questão da alimentação, nós precisamos comer mais saudável, comer mais castanhas, comer coisas mais saudáveis. Pode comer carne? Pode, mas não seja exagerado, certo? Ok? O corpo é o templo. Então, Deus, ele não trabalha só no espiritual, ele trabalha nos 3 ângulos, porque nós estamos aqui no Cronos, onde tudo é físico. Então, o físico se conecta também com o mundo espiritual, mas para isso ele tem que estar na sua melhor performance. Quanto mais, tá? Como que eu falo? Quanto mais saudável você estiver, maior é a sua conexão. E o Senhor dizia para mim que até a nossa mente espiritual, ela depende da nossa mente física. Então, queridos, por exemplo, vou falar outra coisa que o Senhor disse para mim. Estímulos sexuais, setas, alguns alimentos, né, as corrupções genéticas, elas também dão voz para coisas, né, que propiciam você estar mais voltado, por exemplo, para... Vou só dar um exemplo para você. Por que o Brasil tem tanta perversidade? Então, tudo condiz também com a alimentação. O brasileiro, ele tem uma perversidade sexual que você não vê no Chile, você não vê na Argentina, você não vê em outros países. É no Brasil só. Aí você fala assim, mas tá, o que tem diferente no Brasil? Tem um principado diferente? Com certeza tem. Mas tem que ter uma alimentação diferente, tem que ter costumes. Então, gente, tudo isso, queridos, faz e influencia. Então, eu quero hoje, tá? Não tem como a gente ir pro 100% saudável, 100% sem toxina, não tem. Mas se você começar, certo? Se você começar, ok? Se você começar a cuidar, ok? E ter uma alimentação mais saudável, você vai ficar mais forte. Você vai ficar mais forte, você vai ficar mais espiritual. Então, a gente tem que parar de se intoxicar com tanta coisa. E se alimentar... o Luciano Subirá tem falado muito sobre isso. Ele tem falado sobre jejum e ele tem falado sobre, né, uma alimentação saudável. Então, você quer viver mais, você quer que os seus dias sejam prolongados aqui na Terra. Você precisa, ok, estudar qual é o melhor alimento para você, né? Então, por exemplo, gente, doces. Você pode comer um chocolate sem açúcar, amargo, que é o mais saudável. Então, você pode comer, mas sempre vai para o mais saudável, sempre vai para aquilo que faz mais sentido para você, certo? Então, você vai começar a estudar. É saudável tomar um iogurte? É saudável eu consumi isso, eu consumi aquilo. Ai, será que não dá pra mim trocar, né, essas coisas fritas? Eu vou comer fritura, mas eu vou comer uma vez por semana. Talvez você goste de comer fritura todo dia, certo? Então, nós precisamos o quê? Mudar a nossa alimentação para nós começarmos, tá, a ter uma vida mais saudável, a ter uma vida mais restringida, certo? Pra gente acessar coisas, certo? Sobrenaturais na presença de Deus, tá? Então, a Nani falando, refazendo as minhas roupas. Não, você pode, Nani, comer mais, só que comer mais alimento saudável, certo? Queridos, mas se você começar a trocar essas coisas, isso aí vai fazer algo sobrenatural. Sobrenatural. O meu hobby é doceria. Continua na doceria, só que começa a fazer aí um menu, né, com opção de, né, por exemplo, eu ganhei um bolo de aniversário sem açúcar esse ano, certo? Porque eu tirei completamente o açúcar. Foi uma das coisas que eu tirei. Tem pão sem glúten, gente. Tem bolo sem glúten. Tem tudo sem glúten. Só que a gente tem que começar o quê? A procurar, a se policiar. Mas como que a gente vai achar esses ingredientes? Pesquisando, sabendo, tá? Então,
antes de ingerir um açúcar num doce, é melhor você ingerir através de uma fruta que é bem mais saudável, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês o aumento do nível de consciência. Ontem Deus falou comigo, mas foi uma rema. Deus falava assim para mim, você quer viver... Eu falei para Deus que eu queria algo da parte dele, eu tava falando com ele no meu pensamento. Aí o Senhor falou assim, você quer, então você vai precisar renunciar a algumas coisas na sua alimentação e você vai ter que melhorar a sua alimentação, certo? E aí, para você que é meu aluno da Escola de Libertadores, eu vou trazer algo para você que eu demorei anos para ativar, porque eu era assim, eu jejuava 3, 4 jejuns de 40 dias no ano, jejuava de 5 a 3 dias na semana, era o meu mínimo, 3 dias na semana. Eu quero que você adote uma vida jejuada, para você ter uma manutenção, para você não ter tempos de desgaste, a não ser que o Senhor te peça, certo? Mas você que quer ter autoridade, você que quer ter essa autoridade espiritual de orar e o chicote estralar nas costas do demônio, você precisa adotar uma vida jejuada. Precisa talvez ficar aí 23 horas, faça 12 horas, mas mude a sua alimentação, porque você vai sentir mais, certo? Então, você precisa começar a melhorar. Então, comece a ter uma vida jejuada. Dá para ter uma vida jejuada e desfrutar de umas férias, nós estamos fazendo isso, né, amor? A gente está com 4 a 6 horas de janela aberta para comer, certo? E dentro dessas 4, 6 horas, a gente ainda jejua 20, 18, tem dia que 16. É uma janela de jejum mais alta para nós? É, mas nós estamos de férias. Nós acabamos de sair de um jejum de 70 dias, certo? É lícito. Então, é exatamente sobre isso que eu quero falar para vocês. Então, você pode jejuar todos os dias como um estilo de vida, porque isso vai trazer melhoria na sua genética, matando toda a célula que está doente. Isso elimina todo o começo e princípio de câncer, tá? Certo? Isso também é visto como um jejum intermitente, ok? Certo? O jejum, ele traz sono no começo porque tá tendo morte celular, tá tendo, queridos, no seu organismo uma batalha para tirar aquilo que não presta, toxina, você tá sendo... Por que tem sono? Por que tem tudo isso? Porque tem aquela abstinência. Mas depois que você acostuma, você vai que vai, certo? Então eu quero trazer hoje aqui um despertar de consciência para todos nós, até para mim, certo? Então, por exemplo, nessa viagem a gente acabou trazendo, né, amor, uns miojos, né? Aqueles de pote para fazer quando não... Então é exatamente sobre isso. Nós trouxemos porque nós não tiramos glúten nem nada, mas a gente poderia ter escolhido uma outra opção se nós não estivéssemos comendo essas besteiras. Então é exatamente sobre isso, tá? Vamos fazer aí uma limpeza nos nossos órgãos. Os nossos órgãos, eles têm influência no mundo espiritual, certo? Deus falava assim pra mim, gente, prega a visão. Deus falava pra mim que a audição, o olfato e a visão, elas podem ser totalmente aguçadas e ativadas, mas vai depender da alimentação. Vai depender da alimentação. Vai depender da alimentação. Você quer sentir cheiro do mundo espiritual, você quer ver o mundo espiritual com mais constância, você quer escutar o mundo espiritual, você precisa, tá? Você precisa cuidar, amém? Você precisa cuidar, tá? Você precisa cuidar e começar a tirar algumas coisas. Então, o Espírito Santo, eu quero que vocês façam essa oração. Espírito Santo, o que eu devo começar a tirar da minha vida? O que eu preciso tirar? Qual o alimento que não faz bem para mim? Qual que é o alimento que tem me adoecido? E aí o Senhor falava para mim que as alergias estão totalmente associadas aos alimentos. Totalmente. Sara da alergia, tira glúten, acaba a alergia. O Senhor começava a falar para mim, tira glúten, acabou a alergia. Tirou o glúten, acabou. Você sara de qualquer alergia. Certo? Então, eu quero hoje que nós possamos ter esse nível de consciência para a gente ter uma vida espiritual sobrenatural. Uma vida espiritual, tá? Diferenciada. Aonde o Senhor fala em sonhos, aonde o Senhor nos revela, aonde o nosso ouvido está todo o tempo aberto. Amém? Certo? O jejum, queridos, o ideal é parcial, porque se você trabalha,
Você não vai poder tomar água e às vezes pode te dar uma desidratação. Então, pelo menos deixe a água para você, certo? Ok? Então, vamos estar hoje fazendo uma pesquisa, mudando a nossa alimentação. Então, ficar período sem comer com jejum é saudável. E aí, no período que você vai comer, você vai se policiar, falar, bom, eu vou tomar um café da manhã, vou almoçar, depois eu vou entrar de jejum. Tá, e o que eu vou tomar de café da manhã? O que eu vou comer na meia-manhã? Uma barra de cereal. E qual que vai ser o meu almoço? Porque às vezes a gente tá de jejum, a gente quer comer tudo quando a gente pode comer, porque a gente vai ficar essa janela. Não, o Senhor falava para mim sobre desintoxicar o corpo para viver o sobrenatural. O Senhor dizia para mim que muitos processos de libertação demoram por causa que a alma ela é influenciada demais pelas coisas que o corpo come, certo? É como se essas toxinas, essas coisas que têm entrado no nosso organismo influenciassem demais na nossa alma, demais, alimentando o desejo, a vontade. Então, se nós, tá? Eu vou resumir aqui o que o Senhor falou assim. Quanto mais natural, mais saudável você é nos seus sentimentos e nas suas emoções. O Senhor falou assim, quanto mais natural é a sua alimentação, mais saudável, mais sua melhor performance é emocional e sentimental. E aí os nossos olhos, os nossos sentidos, eles começam a abrir totalmente, certo? Eles começam a abrir totalmente. Então, não só depende de uma vida de oração, de jejum, de leitura, de ficar 23 horas sem comer. Depende também daquilo que a gente coloca dentro do templo, certo? É como, por exemplo, não adianta nada, você busca Deus, ora, você edifica o templo, mas daqui a pouco você leva sujeira para dentro do templo, que é a sujeira do corpo, é a sujeira, certo? O Senhor já me falou isso, certo? Então, gente, exatamente sobre isso. O jejum, como eu falei para vocês na live de ontem, é conforme a sua resistência. Não adianta você querer ser o doido do jejum e que já querer fazer 23 horas se você nunca fez 8, certo? Nunca fez 8. Então, gente, eu não sou expert no assunto. Eu não sei bem do assunto. Deus começou a falar ontem comigo sobre isso. E eu agora vou começar a estudar as coisas, tá? E por isso que eu tô até falando pra vocês, estudem sobre isso, tá? O Senhor falava pra mim que Ele vai me entregar todos os alimentos que ativa um caçador de demônios, que aguça uma pessoa que mexe no campo da libertação. O Senhor falou pra mim, eu vou te dar. Olha, ontem o Senhor disse pra mim algo, na piscina. O Senhor falou assim pra mim. Ele falou assim, Larissa, você é um pouco mais exagerada que as outras pessoas. Eu falei, sério, Deus? Ele falou, porque você nasceu, no seu DNA, você nasceu com o instinto de caçadora. Você é a primeira filha do seu pai, só que eu peguei o dom que o seu pai trouxe. Meu pai é um caçador, meu pai é caçador, meu pai, ele é caçador nato. E o Senhor falava pra mim, só que eu peguei o dom de caça pro mundo espiritual. Você vê que o seu irmão, meu irmão é louco, instinto de caçador. Meu irmão tá aqui, olha, meu irmão sente o cheiro dos animais. Gente, é uma coisa louca. E Deus falou pra mim, eu coloquei o mesmo instinto que o seu irmão tem no natural, no mundo espiritual sobre você, para você levantar libertadores. Deus falava isso comigo. Queridos, o meu pai, ele é doente por caça. O meu pai, eu já fui caçar com meu pai. Meu pai tá no mato, ele tá assim, ó. Ai, os porcos estão pra cá, pra direita. Ai, os porcos desceram pra lá. Meu pai, ele caça pelo olfato. É uma coisa incrível. Meu pai é campeão de tiro, de mira, de pontaria. Toda a minha família tem feeling pra caça, pesca. E o Senhor dizia pra mim na piscina, eu coloquei a mesma coisa em você, só que eu coloquei no mundo espiritual. Por isso que você não tem medo, você vai pra cima, você quer caçar eles. Você tem sede de caçar eles, é a mesma sede que o seu pai tem, o seu irmão tem. Gente, foi tremendo quando Deus ele começava a falar pra mim, ele falou assim, você é a primogênita, sobre você eu coloquei mais, mas eu peguei pra mim o instinto de caça. Eu peguei pro meu reino. E o Senhor me chamava de caçadora de demônios ontem. Ele falava, você é uma caçadora de demônios. E eu vou te ensinar o que você precisa fazer para se aperfeiçoar naquilo que eu te coloquei.
Gente, foi lindo ontem o Senhor falando comigo. O Senhor falou assim pra mim que as coisas são herdadas de pai para filho. E ele trouxe isso sobre a minha família. Ele falou assim, isso tá em você, o instinto de caçador. Só que eu trouxe para o mundo espiritual. Certo? Amém? Então, o Senhor, ele dizia para mim que eu tenho um desejo exacerbado por isso, pelo mundo espiritual, porque ele colocou um instinto em mim, certo? E Deus falava assim para mim, eu quero que você casse com o olfato. Eu quero ativar completamente o seu olfato, a ponto de você falar nome, raça, saber até o que. O Senhor falava exatamente isso comigo. O Senhor falou assim pra mim, é possível dar isso pra alguém, mas você vai ter que cuidar da sua alimentação. O Senhor falou assim, você quer ser uma farejadora deles? Eu preciso que você cuide da sua alimentação. É louco isso que eu tô falando pra vocês, mas é como o papai fala comigo. E ontem o pai tava falando comigo. Você quer escutar os passos deles chegando, como seu pai escuta os porcos, os animais na mata? Cuida da sua alimentação. Você quer ver de longe a fumaça deles? Cuida da sua alimentação. Eu vou abrir completamente os seus sentidos espirituais, mas eu preciso que você cuide da sua alimentação. Eu preciso que você mude completamente a sua alimentação. O Senhor falou assim, não existe nada sem a troca, sem um sacrifício. E ontem o Senhor ministrava comigo na piscina ali, eu ali na piscina e o Senhor falando comigo dentro de mim, falando comigo. O Senhor falou assim, eu te levantei para levantar milhares de libertadores no mundo inteiro. E você tem que ser o primeiro exemplo. Então você vai modificar isso para que você possa ativar isso em você e ativar isso neles. Então, gente, ontem Deus ele trouxe uma rema para mim do céu. E Deus, ele fala coisas, ele ensina coisas para nós. Agora, a gente tem a nossa tarefa, que é o quê? Pesquisar, ver, né? Então, o Senhor falava para mim, o Senhor falou muito para mim sobre glúten, sobre o leite, que ele falou assim, o leite é um retardo. O Senhor falou assim, olha pro copo que você comprou tem dias do cappuccino. Não tem cheiro de estragado, por causa de conservante. Isso no seu corpo bloqueia o mundo espiritual. Isso no seu corpo impede uma palavra de conhecimento de chegar. Não, é tremendo, Deus é tremendo, queridos, tá? Então, às vezes a gente é usado no dom, mas poderia estar sendo usado de forma mais forte, de forma mais avassaladora, por causa do alimento ruim que a gente coloca no corpo, certo? Então, e o Senhor disse pra mim, não é bruscamente, é devagar, é um processo. O Senhor falou assim, eu estou te falando agora, porque você já está num processo. Desde o começo do ano eu pedi coisas para você tirar. Então você viu que você dá conta. Então é por isso que eu estou agora falando isso para você. Aí eu falei, Deus, mas justo na minha viagem? O Senhor falou assim, se não é agora, quando? E o Senhor dizia para mim, você vai encontrar o seu pai espiritual. Ele tem coisas para derramar na sua vida. E se você tiver com o corpo melhor, você recebe mais. Até isso Deus falou para mim. Deus falou assim, daqui uns 40 dias, você vai encontrar o Joel, você vai lá estar com ele. Ele vai ministrar sobre você. E se você tiver na sua melhor performance de corpo, você vai receber muito mais. Porque na volta eu vou passar, né, lá no Joel, lá no meu pai espiritual. Eu falei, Deus, justo na viagem, né? Então, gente, Deus faz umas coisas loucas, né? E pede pra gente umas coisas meio absurdas. Mas eu entendi que nós precisamos cuidar, nos policiar, nós precisamos, tá? Para que nós possamos viver o sobrenatural. E olha só o que Deus falou pra mim. Quando eu falei, Deus, justo na viagem, eu vou assim, daqui, começo do mês que vem, você vai estar lá no seu pai espiritual. Ele vai descer coisas sobre você. Porque antes da gente ir no evento dele, gente, vai ter o evento dele, é poderoso. Se você não fez inscrição, já faz. É poderoso o evento do Joel. Vai ser dia 21 de setembro. Mas no começo do mês eu vou passar na casa dele. Vou ter um tempo lá com ele, tá? Acho que vou ficar uns 2 dias lá. Vou ter um tempo com ele. Vai ser sobrenatural. Amém? Vai ser poderoso. Então, ó, já comprei. Nós temos a nossa caravana. Que
Gente, a caravana, cada um vai sair de um lugar. Mas se você tiver a minha caravana, você vai sentar junto comigo no lugar que nós vamos ter lá. Porque minha caravana é grande. Então, como minha caravana é grande, o Joel, ele consegue arrumar um lugar pra mim. Porque eu vou... A última vez que eu fui com quase 100 pessoas, certo? Então, provavelmente agora já deve estar em 200 pessoas, certo? Então, vai ser poderoso. Amém? Então, era isso que eu tinha pra vocês. Estejam orando por mim hoje. Vou subir lá na Toca do Diabo, né, amor? Lá no... Na Casa do Diabo, que é lá no vulcão. Eu vou subir hoje no vulcão e vou colocar o terror lá em cima. Amém? Orar, consagrar. Glória a Jesus. Ó, um dia abençoado para todos vocês. Amém? Um dia sobrenatural. Se inscrevam para o seminário da área financeira que vai ser poderoso dia 31 de agosto. Se eu fosse você, eu já fazia a sua inscrição, tá? São vagas limitadas, certo? Se você é meu aluno da Escola de Libertadores, você tá dentro já. Isso aí é um mimo para você, tá bom? Se você é meu aluno da escola. Por isso que eu falo, gente, compensa comprar a escola. Você vai ter 12 masterclass. Então, se eu fosse você, já se preparava para comprar a escola de avivamento, que também eu vou trazer masterclass e vai estar tudo embutido já, tá bom? Ó, um beijo para você. Clica aí no link da minha bio que você consegue acessar aí para fazer a inscrição, ok? Do nosso seminário, que vai ser dia 31, vai ser poderoso, tá? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia sobrenatural, amém? Outra coisa, nós vamos ter uma campanha de oração da área financeira. Essas orações da madrugada eu vou colocar lá dentro da plataforma do seminário. Então, né, vai ser 2h45 da manhã. Então, toda a oração que nós vamos entrar na campanha da área financeira e depois nós vamos ter a masterclass, que é, o seminário, que é o ensino. Você vai ter acesso a tudo, vai ficar tudo salvo ali para você, tá bom? Beijo no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente. Estejam orando por mim e pelo apóstolo hoje.